Gente, sobre óxido, então o primeiro detalhe dessa aula é saber que só vai ser encontrado dois elementos químicos e agora vem a parte mais importante. O oxigênio é o mais eletronegativo. Lembrando, na maioria das situações, nós vamos ter o negativo do lado direito. Então, só dois átomos, nesse caso aqui a água é um grande exemplo. Por quê? Porque eu tenho o hidrogênio e o oxigênio. Gente, não estou falando, deixa eu melhorar a frase. Não são dois átomos, são dois elementos. O que acontece é que se eu falar dois átomos, o que é que alguém pode entender? Se eu tenho dois hidrogênio e um oxigênio, são três átomos. Não é isso, tá? São dois elementos químicos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Então não são três átomos. Para melhorar a frase e ficar mais certinho. O cuidado é o seguinte: lembra daquela fila de eletronegatividade? Eu tenho que lembrar que na fila de eletronegatividade, que tem até aquela frasezinha que a gente usa muito: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Eu tenho que lembrar que o Flu é o mais eletronegativo de todos. Então aqui eu tenho duas exceções, onde o oxigênio ele não é mais o mais eletronegativo, e nesse caso aqui esses fluoretos não são chamados de óxidos. Pronto, essa é a primeira parte aí que vocês têm que estar atentos. Uma parte importante também é você lembrar que quando eu tenho um óxido, ele pode ser um óxido metálico. E aí o que é que eu tenho que entender? Se por obrigação eu devo ter o oxigênio como mais negativo, então o positivo ele tem que ser um metal. Ponto. Até aí ficou muito fácil, muito claro para vocês. Óxidos metálicos então são formados pela combinação do cátio, que é metálico, com, olá Yara, com o oxigênio, que é a carga negativa, que é o ânion da situação. Então vocês têm que estar sempre atentos. Quando eu tenho situações como essa, eu vou sempre observar que o oxigênio, ele por natureza tem a carga -2. Mas cuidado com isso, tá? Eu vou citar umas situações aqui à frente que ele difere disso, mas a carga natural dele é -2. Então o que é que você vai olhar? Lembra daquele intercruzar, que as cargas cruzam? Eu pego a carga do elemento positivo e coloco com o elemento negativo e eu tenho a carga aí transferindo o número uma para a outra. Então o que é que vocês têm que ter cuidado? O sódio tem a carga +1, então passa para o oxigênio 1 aqui, ó, que eu não preciso colocar. Já o oxigênio tem a carga -2, eu passo para cá, tá certo? Então isso é importante. Boa noite, Yasmin, tudo bom? Então fiquem atentos a essa parte aqui. Tem uma parte que não está dando para visualizar, né? Vocês vão me dizendo. Luana, tudo bom? Boa noite. Gente, se alguma parte da tela não está sendo possível visualizar, é que eu estou usando o tablet e ele não está com uma configuração tão legal. Eu visualizo uma coisa, mas não sei se vocês estão visualizando. Por exemplo, ó, essa parte que eu risquei aqui, tá dando para ver? Sim. Sim? Ótimo, ótimo. É porque na minha imagem não está aparecendo. Então eu fiquei com um receio aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar aqui ajustar alguma coisa. Deixa eu melhorar aqui um detalhezinho que eu acho que foi isso que deu errado. Pronto. Acho que foi isso mesmo. Só um minuto, tá, gente? É só para eu não errar aqui. Aí. Pronto. E aí, vamos lá. Para dar nome aos óxidos, a tal nomenclatura, é algo muito simples. Lembrando, quando eu falo dos óxidos mais simples. Se é um óxido, então é óxido de alguma coisa. Quem é que inicia o nome do elemento que vem primeiro? Independente se ele é um cátion, metálico,
ou se esse cara aqui ele vai estar relacionado a outro tipo de elemento, menos negativo do que o oxigênio, tá bom? Que pode ser um ametal. O que acontece? Óxido de cálcio, por quê? O cátion, que é a carga positiva, é o cálcio. Esse cara aqui é chamado de cal viva, tá certo? Óxido de sódio, elemento muito encontrado. O sódio, quando ele se juntar, formar uma reação química com o oxigênio, ele vai ter o óxido de sódio. Esse daqui é muito citado, eu já falei várias vezes para vocês. A bauxita, que nada mais é do que o óxido de alumínio. E perceba, gente, que as cargas, aí eu lembro para vocês, o alumínio tem a carga mais 3, deixa eu diminuir isso aqui que ficou muito grande, tem a carga mais 3 e o oxigênio carga menos 2. Então você tem que ter esse cuidado, vai ter intercruzal, ó, 2 do oxigênio, 3 do alumínio. Já o zinco, o que é que você tem que ter cuidado? Ó? Se aqui no oxigênio não aparece nenhum número e eu sei que a carga do oxigênio é menos 2 e não aparece aqui, eu estou dizendo que era para ser assim, ó, zinco 2, oxigênio 2. Então eles podem ser anulados, simplificados, para ser mais específico. Tá? Tenha esse cuidado, óxido e zinco. Então essa primeira parte é muito basiquinha, tá? O detalhe, como eu sempre falo para vocês, é ter atenção para aqueles elementos que eles têm carga, NOx diferentes. Por exemplo, cobre, o ferro, o mercúrio. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma diferenciação para esses dois óxidos. Então, esse primeiro bem conhecido na química, quando eu falo de minérios, que é hematita, onde é um minério que eu vou extrair o ferro. Então, ó, por que férrico? Perceba que esse íco, nós já falamos disso, é aquele que tem mais oxigênio. Então, olha para cá, ó, férrico, que pode ser utilizado em algarismo romano, o 3, ferro 3, porque é a carga dele. Lembra que é o ferro, nesse caso aqui, gente, é o ferro mais 3, tá? Já nesse ferro aqui, ó, perceba que não aparece número aqui e não aparece aqui. Então, isso me entende que é 1. O que você tem que lembrar? Que o ferro, ferro 2, oxigênio 2, eu posso simplificar e sobra 1 de cada. Lembra que a quantidade de ferro é menor do que o de cima, então oso, tá? Tenha cuidado com isso. E aí, o que? Só um minuto, gente. Oi? Faça. E aí o que acontece? Quando eu percebo essas informações, tudo fica mais fácil. Agora vamos para o que interessa. Eu tenho alguns óxidos que são feitos de ametais, tá? E esses óxidos eles podem diferenciar tanto na nomenclatura como no que ele pode formar. Que vocês já viram isso aí, que tem alguns óxidos ácido, óxido básico, então vai diretamente estar ligado se o primeiro elemento é um metal ou um ametal. Nesse caso aqui, ó, eu tenho elementos ametais ligados ao oxigênio, como aqui, ó, carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo. Ele está me dando algumas nomenclaturas que fogem um pouquinho do que a gente conhece, ó. Esse mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, está relacionado ao que, gente? A quantidade de oxigênio ali presente. Então, se você for olhar direitinho, tanto o oxigênio como o primeiro elemento, para os ametais, gente. Tá? Se for metal, óxido de alumínio, óxido de cálcio, óxido isso aqui. Mas aqui, ó, o que acontece? Ó, monóxido, porque eu só tenho um oxigênio de carbono. Dióxido, porque eu tenho 2 oxigênios. Trióxido, porque eu tenho 3 oxigênios. O cuidado, trióxido, olha para cá. Isso aqui não, parece não fazer sentido. Dinitrogênio. Por que di? Porque são 2 nitrogênios. De trióxido de nitrogênio, de nitrogênio, seria 2 nitrogênio. Aqui é di nitrogênio. Gente, o que eu estou falando é o seguinte, parece redundância, mas é isso aqui, ó. Se eu colocar, ó, aqui eu tenho di nitrogênio. Tá bom? Não estou repetindo essa preposição, estou falando que é uma junção, tá? Então olha a ideia aqui, ó.
Eu percebo que eu tenho duplas aqui, então a ligação se permite estar dessa forma. Trióxido de enxofre, dióxido de enxofre, monóxido de enxofre. Então é só isso. Já nesse cara aqui, ó, pentóxico, aí vem difósforo. Essa nomenclatura é usual? Não, gente. Tá? Mas é para vocês entenderem o seguinte, caso apareça, vocês vão estar relacionando dessa forma. E a nomenclatura, ela é igual para todos. E agora vamos para o que interessa. Gente, essa nomenclatura é pouco usual. Você vai ver o óxido, vai falar do óxido. Os óxidos mais usados são os óxidos de alumínio, a hematita, a bauxita, que já falamos do óxido de alumínio. Então, o óxido de cálcio. Esses são os que mais vão aparecer no Enem. Aqui eu vou precisar que vocês tenham maior cuidado, gente. Não confundam óxido básico com outro tipo de óxido. Por quê? Porque o óxido básico é aquele cara que reagindo com água ele vai formar uma base. Então o que é que você vai perceber? Ó? Aqui eu fiz um processo inverso para vocês verem se vocês conseguem perceber. Ó. Tá vendo que esse cara é uma base? Por que uma base? Porque termina com OH. É uma base inorgânica. Perceba que se eu extrair dela uma molécula de água, eu tenho um óxido, o óxido de cálcio. Então, se eu disser que a reação inversa do óxido de cálcio, que é um óxido, mais uma molécula de água, ele vai formar uma base. Então, isso aqui nada mais é do que um óxido básico. É aquele cara que, ao reagir com água, está em contato com água, ele vai formar uma base. Por isso que esse óxido de cálcio, ele também é utilizado na calagem do solo. Porque se eu coloco óxido de cálcio no solo eu sei que tem água, então vai formar uma base. Então eu vou neutralizar a acidez do solo. Então seria esse princípio. Certo? Então tenha esse cuidado. Alguma dúvida até agora, gente? Não. Não? Ótimo. Obrigado, Yasmin. Tudo certinho? Então vamos lá, vamos para frente. Lembrando que isso aqui é algo mais simplificado. Então, uma coisa... Aí o cara vai pensar, poxa, mas como é que eu vou saber que ele, se tirar água, como é que eu tiro uma molécula de água? Eu sei que a dúvida muitas vezes transparece nisso. O que é que você tem que lembrar? Uma molécula de água tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Então tu vai tentar tirar daqui. Sai um oxigênio, sai um hidrogênio. Ah, mas se tivesse só essa molécula, como é que eu saberia? Aí esse é o cuidado que você deve ter. Toda reação tem que estar balanceada. Então, nesse caso aqui, teria essa situação. Então, saindo um oxigênio daqui, ainda sobraria o NaOH. Desculpa. Então, saindo 2 Hs e um O, que é a molécula de água, então me confirma isso. Então, tenham cuidado com essa parte. Olha só, gente. O que vai aparecer muito para vocês, Enem? Já marca aí na apostila de vocês. Isso aqui é fato, ó. Lembra da cal hidratada? Que nada mais é do que uma base. Essa cal hidratada nada mais é do que o hidróxido de cálcio. Aparece muito. Lembra lá, calagem do solo. Eu tenho um óxido, se eu colocar num solo que tem água, ele vai virar uma base. Se o solo tiver ácido, ele vai ser neutralizado ou combatido essa acidez. Já esse cara aqui, ó, outra base. Então, um óxido de potássio. Já situações em que o óxido básico, quando ele reagir com água, com ácido, pensa o seguinte: se eu tenho um óxido básico reagir com um ácido que está no ambiente, o que vai acontecer? A reação mostra para vocês, ó, que eu tenho a formação de sal e água. Por quê? Porque se o óxido é básico, é como se ele fosse uma base reagindo com ácido. E nós já sabemos que toda reação de ácido e base vai formar sal e água. Então tenham esse cuidado, tá? Ah, professor, mas eu não sei se o óxido é básico ou ácido. É simples. Olha o cara que inicia. Ele é metal, então é um óxido básico. Aqui, ó. Magnésio, segunda família.
metal, óxido básico, certo? Já o óxido ácido, e agora tenham cuidado com isso, diferencie óxido ácido desse daqui, ó. Cuidado. Óxido ácido e oxiácidos são diferentes. Oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio na molécula. Esse daqui, ó, é um ácido com oxigênio. Vou colocar assim. Boa noite, Hugo. Tudo bom, meu querido? Ótimo. Então, o primeiro momento aqui. Tudo na santa paz, meu querido. Tudo na santa paz. Graças a Deus. Desculpa aí, interromper. Não. Tá de boa. Aí o que acontece? Ácidos, oxiácidos e óxidos ácidos. Eu estou falando que esse cara é um óxido. Só que o cara que inicia, o primeiro elemento desse cara aqui, ele vai ter que ser um ametal. Nesse caso aqui, isso aqui não é um óxido, mas esse cara aqui é. Esse cara aqui é. Então, se o primeiro elemento ele é um ametal, ó, eu tenho um óxido ácido. Então, vocês têm que ter o maior cuidado com isso. Se o óxido é ácido, eu tenho que entender que esse cara vai reagir como um ácido. Então, se esse cara reagir com a base, ele vai formar sal e água também. E por que esse óxido ácido, é chamado de anidro? Lembrando que anidro não tem água. O que é que você vai ter que entender? Olha, vê se faz sentido para vocês. Deixa eu apagar aqui. Ó. Imagina o seguinte. Ácido sulfúrico, 2 Hs, 1 enxofre e 4 oxigênio. Se eu tirar uma molécula de água, vamos subtrair. De 4 oxigênios sobram 3. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar visível. Sobram 3. Se eu tirar 2 hidrogênios desse cara, não sobra hidrogênio. O S, como não mexer, mantém. Então o SO3 nada mais é do que um óxido. E por que eu vou dizer que é um óxido ácido? Porque esse cara que inicia, o enxofre, é um ametal. Então você tem que ter esse cuidado. Então por isso que óxido ácido, ele é chamado de anidrido. Porque foi retirado uma molécula de água. Ele é desidratado. Tá certo? Então tenham esse cuidado, pelo amor de Deus. Vamos para frente, ó. Lógico que isso aqui vocês não vão ver. Né? Principalmente no Enem. Anidrido sulfúrico, vocês vão ver o quê? O trióxido de enxofre. Pentóxido de dinitrogênio. Você não vai ver isso aqui, tá? Mas é só para você entender que a ideia de anidrido é para dizer que foi retirada uma molécula de água dessas substâncias que eram ácidos antes. E aí, para simplificar o que aparece no Enem, ó, isso aqui é questão Enem, tá? Deixa eu mudar aqui. Quando eu falo principalmente de correção de solo, quando eu falo de pH. Nem todas as vezes eu vou colocar um ácido no solo, uma base no solo ou em um ambiente. Por quê? Porque pode ser muito agressivo. Então eu prefiro usar, por exemplo, um óxido que tenha caráter ácido ou tenha caráter básico. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar um óxido ácido e colocar em um ambiente que tenha água, eu tenho a formação de ácido. Se eu pegar um óxido ácido e reagir agora com a base, o que vai acontecer, cara? Esse filho de Deus vai agir como se fosse um ácido, neutralizando a base ou tentando parcialmente, e vai formar sal e água. Por isso que você tem que ter cuidado. Essa parte do Enem aparece muito, tá bom? Nessa parte aqui, o que é cobrado no Enem? Isso aqui, chuva ácida. Chuva ácida e bastante cobrado. Não tem para onde correr. Nesse caso aqui, eu tenho correção de pH
ou mudança do pH. E aparece muito, tá bom? Principalmente porque hora ou outra vai estar aparecendo esse cara, tanto na natureza como em substâncias. E não são só esses, aqui são exemplos, tá bom? Deixa eu ver o que é que tem mais. Agora, vamos lá. Um produto em questão que hora ou outra vocês já ouviram. Vocês já ouviram? Óxido anfótero. Aquele que tanto reage com o ácido como reage com a base. Isso é a explicação que vocês mais veem, tá? Então, o óxido ácido, ele se comporta como um ácido. Óxido básico se comporta como a base. Óxido anfótero, lembra de anfifílico, lembra de anfíbio. Então, são duas características. Então, esse cara vai se comportar como um óxido ácido ou como um óxido básico. Então, como se fosse uma base, como se fosse um ácido. Então, ele tanto reage com um, como reage com o outro. Pensa aqui, ó. Se o óxido é anfótero e está reagindo com ácido, ele vai formar sal e água. Então, eu estou dizendo que esse cara aqui, ó, vai se comportar como uma base. Já nesse cara aqui, ó, o anfótero, ele interage com a base. E se formou sal e água, então nesse caso aqui, ele se comportou como um ácido. E agora vamos aos principais. Gente, olha para cá. Vocês já viram esse cara? Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. O principal. Esse daqui, que mais aparece no Enem. E o óxido de zinco. São os dois anfóteros. Colocou esses dois caras, vocês já tem que saber. Isso aqui vocês têm que aprender. Não é nem só decorar. É aprender. Tem outros anfóteros? Tem aqui, ó, deixei para vocês. O óxido de chumbo. O dióxido de chumbo. Então esses caras aqui eles aparecem. Isso aqui geralmente acontece, eu vou fazer uma reação com vocês, vou tentar fazer uma reação com vocês, em que a gente libera hidrogênio e faz uma combustão, tá? Quando eu pego o alumínio, eu reajo com uma base forte. Esse cara aqui, o aluminato, ele reage com a base, então ele vai se caracterizar como um ácido. Mas se eu colocar ele com um ácido, ele vai reagir como se fosse uma base. Certo? Então tenha esse cuidado. Lembrando, esses que estão aqui abaixo, gente, pouco aparece no Enem. Esses dois aqui, vocês têm que aprender. Porque vai aparecer sempre no Enem. Em alguns contextos. Esse daqui aparece mais como a ideia da bauxita. Tá bom? Principalmente na questão minérios. Mas ele aparece. Esse cara, ouro outra, vai estar aparecendo justamente porque ele vai ser mais voltado para ser usado como só anfótero. O que mais eu posso citar para vocês? Os neutros. Esses aqui são bem complicados. Em que sentido eu falo complicado? De lembrar que ele é neutro. Como assim? São aqueles óxidos que não reagem nem com ácido, nem com a base, nem com a água. Eu não estou dizendo que ele não reaja com outros compostos. No sentido que nós estamos falando aqui agora, ele só vai reagir com substâncias diferentes de um ácido, diferente de uma base ou diferente da água. Ele não reage com a água. Tá? Então tenha cuidado. Agora, olha o que eles têm em comum. Deixa eu ver aqui. Principalmente relacionado, ó, são gases que esse cara aqui, ó, de nitrogênio, o óxido nítrico, por exemplo, na natureza, em quantidade de água, ele pode reagir formando um ácido. Então, na chuva ácida, ele pode contribuir. Lembrando que ele vai ter que reagir até ficar um nitrato, até ficar esse daqui. Até ficar esse daqui. Certo? Só que o que acontece? Gente. Mudou aqui. Que loucura. Vamos lá, o que acontece? Quando eu pego o óxido de nitrogênio, ou nitroso, lembrando, por que nitroso? Cuidado com isso, ó. Perceba
que aqui eu tenho que lembrar das cargas. Aqui veio 2 e aqui se está aqui, então é para estar 1, por exemplo. Olha que estranho. Nesse cara aqui, ó, não aparece o 2 e 2, então esse cara aqui é 2 e 2. Estranho também, né? Que geralmente nós estamos vendo como se o nitrogênio fosse da família 5, então é para ser carga mais 5, né? Então tem que ter cuidado com isso aqui. Esses caras aqui, em forma gasosa, eles podem se comportar diferentemente. Esse cara aqui mais aparece como poluente e lembra que ele é mais de 10 vezes mais capturado pela hemoglobina do que o oxigênio. Por isso que ele pode ser mortal, ele é perigoso pra caramba, tá? Até aí, tranquilo? Esse daqui eu vou mostrar que existe, mas não é nenhum cobra, que é o duplo, que tipo, você percebe que tem 2 óxidos juntos, formando uma substância só. São 2 óxidos, por isso que é óxido duplo, ou misto. Mas não cai no Enem, então eu deixei aqui para caso vocês apareçam, vocês saberem que existe esse cara. Mas eu não vou passar a falar com ele porque não adianta. Agora esse cara aqui aparece muito. Gente, deixa eu tentar falar para vocês de uma forma em que refresca a memória de vocês dos ácidos. Lembra que tem alguns ácidos que podem ter terminação ico, os oxiácidos, terminação oso. Alguns deles podem ter o hipocloroso. Alguns podem ter o prefixo perclórico. Ó, perceba que o per está relacionado a quantidade de oxigênio maior. Tá? Mais oxigênio. Então, ó, perceba, 2 oxigênios ligados entre si. Em vez de ser um óxido normal, tipo aqui, ó, eu só tenho um oxigênio para 2 sódio, muitas das vezes eu apresento uma quantidade maior de oxigênio. Mas isso faz com que, aí vem a parte primordial, o NOx do oxigênio mude. Lembrando, o oxigênio está na família 16, NOx menos 2. Para os óxidos, ou peróxidos, que é o número a mais de oxigênio, eu percebo que há uma mudança nesse NOx. E agora os peróxidos têm um NOx menos 1. Superóxido, NOx menos meio. Isso vocês vão ver mais para frente. Mas para deixar claro para vocês, olha esse cara aqui, ó. Opa. 2 oxigênio. Era para ser Na2O. Só que eu tenho dois oxigênio. Se eu entender isso daqui, ó. O sódio está na família 1A. O oxigênio está na família 6. Pense o seguinte, se eu precisei de 2 Na para cada 2 oxigênio, então não posso dizer que o NOx do oxigênio é menos 2. Porque menos 2 vezes 2 dá 4 negativo. Então tem 4 cargas negativas. Então 2 sódio não ia balancear as cargas. Então o que é que eu subentendo? Que esse NOx aqui não pode ser menos 2. Tem que ser menos 1. Porque a carga dá menos 2. E aqui a carga dá mais 2. Neutralizando as cargas. Tenha esse cuidado. Qual é o peróxido mais usado? Somente Enem. Deixa eu anotar aqui. Enem. Peróxido de hidrogênio. A tal da água oxigenada. Que está aqui abaixo. Não sei porque eu escrevi, meu Deus. E aí, essa questão aqui, ó, da água oxigenada, o que é que eu tenho que ter cuidado? A água oxigenada nada mais é do que uma água rica em oxigênio. Não confunda. Se eu decompor a água, ó, essa parte é importantíssima, tá, gente? Deixa eu apagar aqui. Se eu fizer a decomposição da molécula de água, H2O, sofrer decomposição, eu tenho isso aqui, ó, hidrogênio mais oxigênio. Se a molécula de água oxigenada se decompor, eu tenho a água e tenho oxigênio. Opa! É diferente. Por isso que a água oxigenada é usada como antisséptico.
Boa parte das bactérias, elas não vivem em um ambiente com oxigênio, são anaeróbicas. Então o que é que acontece? Se eu fornecer oxigênio, eu termino exterminando, matando. Por isso, quando tem uma ferida, se machucou, jogar água oxigenada foi um método bem utilizado por longo período. Não é tão ideal, mas nessa parte de desinfectar ele vai acontecer. E se reagir, por exemplo, com o sangue, vai ter o que nós chamamos de catálise, tá certo? Então vocês têm que ter esse cuidado. Então eu tenho uma enzima lá no sangue que tem lá, por exemplo, a catálise, que vai fazer justamente essa reação ser mais rápida, tá certo? Boa noite, Gustavo. Tudo bom, meu querido? Tudo certo. E o que vocês têm que ter cuidado, que isso aqui é um assunto para soluções, nós vamos falar lá na frente. Mas geralmente quando você fala de água oxigenada, ela é sensível à luz. Quando eu colocar em um ambiente que tenha iluminação, radiação, para ser mais específico, e falando de solar, eu vou ter o quê? Eu vou ter justamente essa decomposição. Então, quando eu tiver a questão da luz. Então, por favor, cuidado, tá? Se eu falar de soluções, eu posso falar em volumes. 10 volumes, 40 volumes, que significa nada mais, nada menos do que a cada 1 litro de água, por exemplo, de água oxigenada, né? Pode liberar até 10 litros de gás, oxigênio. Então, o que eu estou querendo dizer? Quanto maior o volume, mais forte é essa concentração, tá certo? Então a água oxigenada que tem em casa, aquela líquida, sem ser aquela cremosa, né, ela tem uma concentração baixa. Se eu for fazer um experimento, eu acho que alguém já viu isso, tem alguns experimentos como pata de elefante, que é usada a água oxigenada, a maioria dos alunos tenta fazer em casa e não dá certo. Por quê? Porque ele usa água oxigenada de casa, e não pode ser, tem que ser água oxigenada super concentrada. Entendeu? E é por isso que dá errado. Agora sim, podemos ir para os nossos exercícios, responder algumas questões aqui voltadas desse contexto. Antes de iniciar esses exercícios, eu vou dar uma pausa no vídeo para gravar, porque como vai ficar longo, então vai ficar muito cansativo ou vai ficar muito extenso para subir esse vídeo.